Olá, boa tarde. Para quem gosta, finalmente o carnaval chegou. Depois de 2 anos sem a comemoração, os foliões vão poder pular nos blocos e nas escolas de samba, mas todo cuidado é pouco na hora de registrar um momento, ou até mesmo ligar para um amigo ali na hora da festa. Isso porque hoje em dia o celular tem todas as nossas informações pessoais. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os cuidados que os foliões devem ter. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Poder Judiciário faz plantão no Carnaval para atender foliões. Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de Ivan Rejane Boa Pinto por ameaças à corte. Ainda há risco concreto de o investigado voltar a cometer os atos. E ainda, Supremo suspende busca e apreensão de e-mails de funcionários e diretores do Grupo Americanas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, investigado por ataques ao Supremo Tribunal Federal e a ministros da Corte. Acompanhe com Anderson Arcoverde. Ivan Boa Pinto está preso em Contagem, Minas Gerais, desde julho do ano passado. Ele é investigado por divulgar nas redes sociais vídeos com ameaças ao Supremo Tribunal Federal e a integrantes da Corte. O ministro Alexandre de Moraes atendeu à determinação do Código de Processo Penal, que prevê revisão das condições da prisão a cada 90 dias. Segundo o ministro, ainda há risco concreto de o investigado voltar a cometer os atos. Além disso, Alexandre de Moraes destacou que a Polícia Federal ainda faz investigações para identificar pessoas que aderiram às condutas de Ivan Boa Pinto, principalmente interlocutores em aplicativos de mensagem. Por isso, a prisão preventiva foi mantida. O ministro deu 30 dias para que a Polícia Federal apresente um relatório sobre as investigações e determinou que a direção da penitenciária também informe as condições de alimentação e saídas da cela para banhos de sol. O Supremo Tribunal Federal abriu prazo de 15 dias para que o Estado do Rio de Janeiro apresente os resultados sobre a instalação de câmeras nos uniformes de policiais. O governo deve responder os questionamentos levantados na audiência de conciliação realizada no Supremo sobre o tema. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A redução da letalidade policial está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal em uma ação de relatoria do ministro Edson Fachin. Nessa quinta-feira, em audiência de conciliação realizada na Corte, foi determinado que o Estado do Rio de Janeiro apresente a evolução do cumprimento da decisão do STF, que trata da instalação de câmeras de áudio e vídeo em fardas e viaturas dos batalhões especiais das polícias e em unidades policiais de áreas mais críticas. Além de limitar a realização de operações em comunidades do Rio durante a pandemia da Covid-19, o plenário do Supremo determinou que fosse apresentado um plano com medidas para a redução da letalidade policial e para o controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança. O partido Podemos entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma portaria que proíbe atividades religiosas na terra indígena Yanomami. A repórter Viviane Novaes explica pra gente. O partido Podemos pede a suspensão e a revogação da portaria que restringiu o acesso à terra Yanomami. Uma das medidas previstas no texto é a proibição de atividades religiosas e do uso de roupas com imagens religiosas no território indígena. Essa portaria da FUNAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi assinada no fim do mês passado, em meio à crise humanitária, com casos graves de desnutrição e malária entre os índios. O Podemos alega que a portaria limita direitos constitucionais e a manifestação religiosa, além de violar o Estado laico brasileiro, ou seja, que não tem religião oficial. O relator do caso é o ministro Nunes Marques. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão da Justiça de São Paulo, que determinou busca e apreensão de e-mails de funcionários e diretores do Grupo Americanas. A repórter Carolina Chaves traz os detalhes.
A Justiça de São Paulo havia determinado a liberação de dados de e-mails de todos os diretores do grupo e gestores trocados com advogados. A decisão atendia a um pedido do Banco Bradesco, um dos principais credores das lojas americanas, e atingia os atuais funcionários do grupo e os que trabalharam na empresa nos últimos 10 anos. Aqui no Supremo, as americanas alegaram que a determinação da Justiça de São Paulo viola a decisão da Corte que validou prerrogativas estabelecidas no Estatuto da Advocacia, que garante a inviolabilidade do escritório e de arquivos usados por advogados. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a quebra do sigilo dos e-mails é um efetivo risco à garantia do sigilo de comunicação entre advogado e cliente, e o acesso aos dados pela parte contrária oferece dano irreversível. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a validade da lei do Amapá, que cria o auxílio aluguel para famílias de baixa renda. As informações com Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo governador do Amapá. Ele questiona a lei estadual de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel no Estado. O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. O governador do Amapá alega invasão de competência legislativa, uma vez que a norma gera despesas e interfere na organização do Executivo Estadual, além de vincular indevidamente o benefício ao salário mínimo. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. No voto, ele destacou que não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do legislador amapaense está de acordo com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos limites de sua competência. Assim, votou pela validade da lei por entender que a norma estabelece requisitos para garantir o direito à moradia previsto na Constituição. Da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte do relator. Gilmar Mendes entendeu ser inconstitucional a fixação do prazo de 90 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei, estabelecendo a operacionalização do programa. Estou nesse ponto divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do estado do Amapá. Como não havia quórum suficiente para a declaração de inconstitucionalidade, a presidente decidiu suspender o julgamento para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, ausente justificadamente. A seguir, o funcionamento da justiça durante o carnaval e os cuidados que os foliões devem ter para evitar o furto de celular. Eu volto em instantes. Depois de 2 anos sem folia, os blocos e as escolas de samba estão de volta e a Polícia Rodoviária Federal já deu início à Operação Carnaval, de olho nos motoristas que vão pegar estrada. Até o dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, os policiais rodoviários estarão empenhados no monitoramento e fiscalização dos 75 mil quilômetros da malha federal. O foco da operação é a segurança viária, com atenção permanente e redobrada nas infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura álcool e direção.
E no Poder Judiciário, o expediente de trabalho será suspenso durante o Carnaval, assim como os prazos processuais. Mas os tribunais vão atuar em regime de plantão. Em alguns estados terão ações pontuais para atender e garantir a segurança dos foliões. A repórter Carolina Chaves traz para a gente os detalhes. Em Pernambuco, o juizado do folião será instalado amanhã pelo Tribunal de Justiça durante o desfile do tradicional Galo da Madrugada. O juizado vai funcionar de 1h da tarde às 9 da noite em 2 pontos, no Fórum Tomás de Aquino e na estação central do metrô do Recife. No Rio de Janeiro, atenção em especial às crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça do Estado definiu um espaço de 300 metros após a área de dispersão para manobra de carros alegóricos. A medida proíbe a entrada de crianças e adolescentes no local para evitar acidentes, como o que aconteceu no ano passado com uma criança de 11 anos que morreu atropelada por um carro alegórico. Também fica proibida a entrada e a permanência de menores de 16 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis nos dias de desfiles, em qualquer espaço do sambódromo. Já nos desfiles de escolas de samba, em que predomine a presença de adultos, a participação dos jovens, inclusive na bateria, só é permitida com a autorização da vara de infância. Bom, falando em carnaval, a gente está ali no bloco, acaba se distraindo, mexendo no celular. Quando a gente mexe no celular, acaba esquecendo da vida. Bom, é importante ter atenção sempre redobrada, porque é nesse momento aí que alguns espertinhos de plantão se aproveitam para dar o bote e roubar o aparelho. Dados pessoais, informações bancárias, tudo ali de bandeja para os bandidos cometerem outros tipos de crime, como fraudes e estelionato. A repórter Evna Araújo mostra para a gente como se livrar do prejuízo, principalmente agora no Carnaval. Vamos acompanhar. Roubos e furtos de celulares têm crescido nos últimos anos e, com isso, os pedidos de bloqueios dos telefones também. Dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mostram que no ano passado foram quase 1 milhão de solicitações de invalidação de aparelhos, aumento de 7% em relação a 2021. O bloqueio do e-mail, a identificação internacional de equipamento móvel, dificulta a vida dos criminosos especializados em roubo de celulares, porque a pessoa não vai conseguir usar o smartphone para fazer ligações, enviar SMS ou usar a internet móvel. A restrição complica a revenda do aparelho ou o uso da linha para aplicar golpes. Em caso de extravio do celular, uma medida importante é trocar todas as senhas de acesso ao banco, serviços e redes sociais que estavam salvos no aparelho. Dessa forma, a gente blinda as informações pessoais e financeiras contra movimentações indevidas. O risco de roubo e furto de aparelhos aumenta durante o Carnaval. Blocos na rua, multidão, prato cheio para os bandidos. É bom ficar atento para a folia não acabar em prejuízo. Ainda sobre o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com o delegado Renato Nunes Guimarães, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos ver as dicas. Eu já começo perguntando, o celular está entre os objetos mais roubados durante o Carnaval? E eu ainda vou além, não é qualquer celular que é alvo dos bandidos? O aparelho hoje de telefone celular, ele é bem aí, vamos dizer, querido pelos criminosos, porque ele tanto tem aí o seu valor comercial de revenda aí no mundo criminoso, como também em determinadas quadrilhas eles são especializados em extrair dados após aí essa subtração do aparelho. Essa subtração, doutor, no celular geralmente tem contas bancárias, documentos pessoais, senhas, fotografias, tudo no celular, né? A gente pode dizer que esse é o maior problema de ter um celular roubado? E existe a possibilidade, né, não são todos os casos, que o criminoso ele consegue ter acesso às fotografias, às agendas, às redes sociais. Porque, na maioria dos casos, aquele aparelho de telefone celular que foi subtraído, ele vai estar de alguma forma bloqueado. Ou um bloqueio de senha, ou um bloqueio aí que você faz por reconhecimento facial, ou por impressão digital. Então, é sempre recomendado que as pessoas elas utilizem uma forma de bloqueio. Seja um bloqueio simples ou até um bloqueio aí com um fator de dupla verificação.
Para não ter o celular roubado, doutor, ou furtado, né? O que é que os foliões, eles devem ficar atentos, né? Para que isso não ocorra durante o carnaval? O telefone celular ele tem que ficar de alguma forma assim, bem guardado aí pelos foliões. Então, tratar aquilo ali como se fosse praticamente a sua vida, porque nele contém vários documentos, praticamente você faz quase que tudo hoje dependendo de algo relacionado ao telefone celular e à internet. Então, o folião ele ter certa cautela na hora que for utilizar esse aparelho, tanto na hora de fazer algum pagamento, chamar algum carro de aplicativo, verificar às vezes aí algo na internet, alguma pesquisa e até, no caso, aí bater as fotos. Então, ele está sempre atento ao seu redor para que não fique fazendo uso aí imoderado do aparelho diante de uma grande aglomeração. Então, sempre ter esse cuidado de estar resguardando o seu aparelho e não deixando ele muito visível aí ao público em geral. E quando o folião é vítima, né, de um roubo, de furto, né, o que ele deve fazer no primeiro momento? O que é recomendado, a partir do momento que ele viu que ele teve o celular dele subtraído, roubado ou furtado, ele entrar em contato com a operadora de telefonia, visando aí os procedimentos da operadora de bloqueio do chip e também do bloqueio do e-mail daquele aparelho. Pode também, recomendado, fazer algumas alterações de senhas, né? Que o criminoso teve aí algum acesso às redes sociais ou ao e-mail da vítima, é interessante que ele faça aí alteração de e-mails de redes sociais, senhas de e-mails, de redes sociais, também alterando aí senhas bancárias. Agora, doutor, existe algum golpe novo, né, para que as pessoas fiquem atentas e não sejam enganadas durante o carnaval? Porque a gente sabe que todo momento os criminosos eles vêm se aperfeiçoando cada vez mais no golpe, né, no crime. Existe algum ato novo, alguma forma nova de aplicar golpe que a gente possa aí avisar já de antemão os foliões para ficarem atentos? Um golpe que as quadrilhas especializadas na subtração de celular para uso dos dados, um dos golpes é que existe um recurso que a vítima utiliza, que é mandar um SMS para o aparelho furtado ou roubado, indicando, agora eu estou usando tal número, entrar em contato. Geralmente o criminoso ele entra em contato com a vítima, se passando às vezes ou pela operadora ou pela fabricante do celular e exigindo que ele forneça ali alguma senha. Então, isso aí está sempre atento para que não caia nesse golpe, porque aí a vítima, imaginando que é a operadora de telefonia ou a fabricante do seu aparelho que está entrando em contato, ele acaba às vezes fornecendo alguma senha de acesso aí à memória do aparelho do telefone celular. E claro que há relatos aí de alguns golpes de aparelhos que são subtraídos abertos, né, sem a senha de bloqueio, desbloqueados no caso, que criminosos eles fazem uso de acesso aos bancos, acesso às redes sociais das pessoas e acesso aos e-mails. Mas são casos mais raros. Na maioria dos casos, o criminoso ele quer esse telefone celular para revenda. Ok, doutor Renato, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço ter participado aqui. Muito obrigado. Veja a seguir furto de mercadorias nos Correios. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação no Rio Grande do Sul. Os detalhes já já. A Polícia Federal realiza hoje uma operação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para reprimir o furto de mercadorias enviadas pelos Correios. A investigação teve início em janeiro de 2023, em razão da suspeita de que um funcionário dos Correios se utilizava da função para desvio de objetos e mercadorias. A Justiça afastou o funcionário do cargo e o proibiu de acessar as repartições dos Correios. Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão. Os policiais apreenderam também centenas de correspondências, caixas vazias de encomendas e 2 armas de fogo. O investigado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a teoria do desvio produtivo não se aplica fora das relações de consumo. A repórter Jéssica Castro traz as informações. A terceira turma do STJ negou provimento a recurso especial em que se buscava a aplicação da teoria do desvio produtivo para um caso de pagamento de indenização pela demora na transferência definitiva de um imóvel após a conclusão do inventário. Esta é uma teoria que tem sido aplicada em casos relacionados ao direito do consumidor e considera o tempo como recurso produtivo, como explica o precursor do estudo sobre o tema no Brasil, o advogado Marcos Desson. Não há um abalo psicológico ou físico numa situação dessa, mas sim há desperdício de tempo de vida. E esse tempo ele é finito, inacumulável e irrecuperável. Portanto, esse tempo é um bem jurídico valiosíssimo, que precisa ser valorado e precisa ser indenizado nas situações em que há uma perda relevante. Já na origem do caso, julgado pelo STJ, foi pedida a aplicação da teoria do desvio produtivo em ação de obrigação de fazer, para que os réus concluíssem o inventário, possibilitando assim a adjudicação de imóvel já comprado pelos autores da ação. E também foi requerida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a aplicação da teoria, entendendo que os autores não tinham direito à indenização pelo atraso na transferência do imóvel e negou o provimento à apelação. No STJ, a defesa sustentou que a teoria do desvio produtivo também poderia ser aplicada no âmbito do direito civil, ao defender que a perda do tempo decorrente de problemas relacionados ao descumprimento contratual, ao qual não deram causa, seria indenizável. Mas a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, esclareceu que a citada teoria se aplica às relações de consumo devido à desigualdade e vulnerabilidade entre as partes, não podendo ser aplicada nas relações jurídicas regidas exclusivamente pelo direito civil. A ministra apontou que, por ser o direito do consumidor um ramo especial do direito, com autonomia e lógica de funcionamento próprias, sua doutrina não pode ser livremente importada por outros ramos do ordenamento jurídico. O Ministério Público Federal vai apurar, por meio de inquérito civil, por que o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, no Acre, não aceita laudos de pessoas com autismo com mais de 3 meses de emissão. As informações com a repórter Madeleine Machado. A denúncia partiu de um parlamentar do Acre, dando conta de que o INSS impõe aos beneficiários que apresentem laudos e atestados com emissão de até 90 dias. O problema dessa situação é que o prazo inviabiliza e dificulta o pedido, sobretudo pelos atrasos injustificados das unidades hospitalares. No Acre, a lei estabelece como indeterminado o prazo de validade para laudo médico para fins periciais, a exemplo de outros estados da federação, como Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal. O responsável pelo inquérito, procurador regional dos direitos do cidadão Lucas Costa Almeida Dias, afirmou que a atuação pretende verificar e corrigir, se for o caso, a regularidade do atendimento em todo o Brasil. O MPF irá pedir explicações ao INSS sobre os fatos e, após colhidas as informações necessárias, vai tomar as medidas cabíveis para garantir às famílias e às pessoas com autismo a proteção dos direitos violados. Terminou hoje o 2º Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral. O evento, que foi realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral, reuniu representantes da comunicação dos tribunais regionais de todos os estados e do Distrito Federal, com integrantes da Secretaria de Comunicação da Corte Eleitoral. Acompanhe mais informações na reportagem de Guilherme Glória. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, participou da abertura do evento na quarta-feira. Destacou que a prioridade das ações para este ano continua sendo o combate à desinformação. Durante o evento, houve palestras e um treinamento sobre desinformação ministrado pela Fundação Getúlio Vargas. Foi divulgado ainda um balanço de ações desenvolvidas ao longo do ano passado. Só em 2022, na página Fato ou Boato, criada para divulgar informações corretas sobre o processo eleitoral às eleitoras e eleitores, foram publicados 155 esclarecimentos. E o portal registrou 9 milhões de acessos, sendo 300 mil na véspera
véspera do primeiro turno das eleições. A presença nas plataformas digitais para aproximar a justiça eleitoral do eleitorado jovem também resultou em números relevantes. De 2018 a 2022, a quantidade de jovens aptos a votar aumentou 51,13%. O objetivo é seguir fortalecendo a comunicação para resultados ainda mais expressivos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana de carnaval. Eu volto na segunda-feira com mais notícias do Poder Judiciário. Até lá, tchau, tchau.